Buenos Aires, a capital da Argentina. Também conhecida como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ou Caba ou PSAS, é uma enorme área metropolitana que fica às margens do estuário do Rio da Prata. Fundada pela primeira vez em 1536, tem um charme europeu, mistura em sua arquitetura o velho com o novo e costuma ser primeiro destino internacional de muitos brasileiros. Difícil não voltar encantado com a cidade, pois há muito o que conhecer com muita história, arte, cultura e gastronomia. Além disso, os preços são convidativos. Nós visitamos em março de 2023, no verão, e passamos muito calor. Neste vídeo, vamos falar de 40 lugares para conhecer em Buenos Aires, incluindo praças super agradáveis, monumentos suntuosos, bairros elegantérrimos, museus interessantes, um show de tango, igrejas, mirantes incríveis, restaurantes e até um bate-volta a Tigre. Também até o fim do vídeo, dicas de quando ir, onde se hospedar e mais. Conhecemos a cidade em 5 dias e você pode passar 7 dias na cidade se quiser fazer as coisas com mais calma. Visitamos em março de 2023, os preços mostrados aqui são dessa época e vão ter mudado dado a inflação na Argentina. Vamos lá? Dia 1. Começamos pelo centro, logo ao lado do nosso hotel. 1. Plaza General San Martín. Toda cidade argentina precisa ter uma praça com um monumento dedicado a General San Martín, o herói responsável pela independência da Argentina, Chile e Peru. Em Buenos Aires não é diferente. Confira nela também o monumento a los caídos em Malvinas, homenageando os que se foram devido à Guerra das Malvinas. Seguimos pela praça em direção a 2. Torre Monumental. Ela tem 25 metros de altura e foi construída em homenagem ao centenário da Revolução de maio de 1810, em que ocorreu a independência do país. Por 100 pesos por pessoa é possível subir de elevador e ter uma bela vista 360 graus contemplando o porto e a cidade. Ao lado da torre, há a 3, estação do trem Retiro. Vale a pena passar por ali e ver a estação por dentro, que é de 1915 e muito bonita. Voltamos à Plaza General San Martín, onde fomos a 4. Rapa Nui Helado. É uma rede de sorveteria artesanal argentina que vale a pena passar, pois os sorvetes são muito gostosos. Pedimos um sorvete médio e foi 700 pesos. O calor que fazia nessa cidade, socorro! O verão em Buenos Aires é para os fortes. Se estiver gostando do vídeo, que tal curtir e se inscrever no canal? Assim terá mais vídeos no estilo pra ver. A seguir fomos andando pela Avenida 9 de Julho, considerada a avenida mais larga do mundo. Nela há diversos pontos turísticos. Vamos lá? 5. Teatro Colón. De 1908 é um teatro histórico e cultural com capacidade para 1.500 espectadores. É possível fazer uma visita guiada, onde você visitará lindas salas do teatro, como o foyer, a galeria dos bustos, o majestoso salão dourado e, claro, o salão principal, onde há as apresentações. Recomendo reservar pelo site antecipadamente para evitar filas. 6. Obelisco. Fica na Praça da República e tem 67 metros de altura. Foi erguido em 1936 em comemoração ao 4º centenário da Fundação de Buenos Aires. Em sua frente há o letreiro verde de Buenos Aires. São plantas de verdade nele. Muito bonito. Vale uma foto. Olha só essa faixa de pedestres toda nacionalista. Seguimos então para 7. Galeria Games. De 1915 e com fachada Arte Nouveau, é uma bela galeria em Buenos Aires. Dá para subir em um elevador e conhecer o seu mirante por 300 pesos por pessoa, somente em dinheiro. De lá, temos uma vista bem legal do topo dos prédios do centro. 8. Plaza de Mayo, centro histórico e político da cidade. Nela, há um monumento ao General Manuel Belgrano, um dos líderes da independência do país. E ao fundo, a Casa Rosada, que é a sede da presidência da República Argentina. Aliás, foi perto dessa Plaza de Mayo que fomos à Western Union trocar dinheiro. É a melhor forma de trocar dinheiro na Argentina, além de ser prático e seguro. Você manda um Pix e saca lá usando os seus documentos. Além disso, usamos também o cartão da Wise por lá. Não é tão vantajoso quanto a Western Union, mas para quem não quiser andar com um monte de dinheiro, vale a pena. Pelo menos em 2023 foi só manter a conta da Wise em dólares em vez de pesos argentinos e daí o câmbio fica mais favorável. 9. Museu Cabildo. Museu que mostra como era o Cabildo antes da Revolução de Maio de 1810, que resultou na independência do país. Tem uma visão interessante da Plaza de Maio, além de exposições diversas. 10. Catedral Metropolitana. Com arquitetura neoclássica e construção iniciada em 1692, é uma belíssima igreja em Buenos Aires que vale a pena visitar gratuitamente. É em seu interior que está o mausoléu do General San Martín. Também há o Museu do Papa Francisco, mas não visitamos. Seguimos andando para o 11, Puerto Madero. É um bairro com arquitetura moderna às margens do Rio da Prata.
Era, no século XIX, um porto de carga e hoje é um lugar super agradável para passear e conferir belas atrações e restaurantes. Vale a pena passar pela Puente de la Mujer, com 170 metros de comprimento. Por lá, nós comemos no 12, restaurante La Bisteca. É um restaurante de buffet com um estilo diferenciado e com muitas variedades. Tem frios, saladas, parrilha argentina, massas e sobremesas deliciosas. O ambiente é muito bom e a comida também, recomendo demais. O buffet custa 12.500 pesos por pessoa. 13, Tango Porteño Show. Queríamos ver um show de tango e existem várias opções na cidade. Escolhemos o Tango Porteño Show sem jantar, somente o show. E não nos arrependemos, é um espetáculo absolutamente incrível que vale a pena vivenciar. Não deixe de ir a um show de tango, porque os dançarinos mandam muito. Foram 8.000 pesos por pessoa e compramos na bilheteria mesmo, mais cedo. Dia 2. Neste dia visitamos pontos diversos da cidade, locomovendo de táxi. 14. Floralis Genérica, escultura metálica de 2002. Foi um presente à cidade do arquiteto argentino Eduardo Catalano. Tem 20 metros de altura e 18 toneladas, com pétalas que abrem e fecham. É uma homenagem a todas as flores do mundo. Entrada gratuita. 15. Jardim Japonês. Foi construído em 1967, quando o ex-imperador japonês Akihito visitou a Argentina. São 10 hectares de parque com diversos lagos, pontes, esculturas, plantas ornamentais e belíssimos cenários que rendem ótimas fotos. A entrada são 690 pesos por pessoa. Também é um centro com exposições artísticas, além de um restaurante, onde almoçamos. Pedimos um tempurá, um yakibutá e bebidas. A conta deu 6.800 pesos. Aliás, o calor que passamos em Buenos Aires foi de matar. Nós fomos em março de 2023 e a sensação térmica acho que batia os 40 graus fácil. As melhores épocas para conhecer a cidade, sem dúvida, são no outono, de abril a junho, ou na primavera, de setembro a novembro, pois as temperaturas são mais amenas. Mas é bom também visitar no inverno, de julho a agosto, para quem quiser curtir um bom friozinho. Agora, no verão, de dezembro a março, tenha em mente que vai sentir muito calor, inclusive dentro das atrações fechadas, e que a cidade não é muito preparada para lidar com isso. Porém, tem uma vantagem. No verão, o dia dura bem mais e tem bem mais tempo para aproveitar a cidade de dia. Vamos prosseguir. 16. Caminito. Fomos para o outro lado da cidade, no bairro La Boca, para conhecê-lo. Era um porto de carga no século XIX. Seus moradores eram pobres e viviam em casas abandonadas e feitas de sucata, os conventígios. Como sobrava tinta nas oficinas do porto, eles pintavam suas casas com cores vivas, e daí temos o que é hoje um belíssimo patrimônio histórico da cidade, com muita cultura e lazer. Vale a pena andar pela quadra, que não é grande, e conhecer o lugar despretensiosamente. 17. La Bombonera, estádio do Boca Juniors, time de futebol em que jogaram Diego Maradona e Carlos Tevez. Nele há o Museu do Boca Juniors, cuja entrada foi 1.800 pesos por pessoa. É bem legal para conhecer a história do icônico time, que também é um pouco da história do futebol argentino. Infelizmente, o bairro La Boca está entre os mais perigosos da cidade, portanto vale a pena tomar cuidado ali. Aliás, seria Buenos Aires como um todo uma cidade segura? Acho que sim, mas é necessário ter alguns cuidados. Há relatos de furtos e golpes contra turistas em vários pontos da cidade, então vale a pena cuidar de seus pertences. Mantenha as mochilas e bolsas presas ao corpo e os objetos de preferência nos bolsos, principalmente no La Boca, no centro e na Calle Florida. Felizmente não nos ocorreu nada e gostamos do policiamento onipresente na cidade, que nos dá uma boa segurança. 18. Restaurante Encuentro Nativo. Jantamos nesse restaurante no Caminito e foi absolutamente excelente. Comemos uma provoleta, uma carne, sugestão da casa e bebidas. A conta ficou 12.700 pesos. Dia 3. Novamente fomos conhecer os pontos do centro e da Recoleta. 19. Igreja San Nicolás de Bari, igreja de estilo neogótico que estava no caminho. Resolvemos passar por lá e é bela. 20. Livraria El Ateneo Grand Splendid. Eleita em 2008 pelo The Guardian como a segunda livraria mais bonita do mundo, você pode até não comprar um livro, mas tem que passar lá para conferi-la, pois é realmente bem bonita. Pagamos um táxi para a Recoleta e começou a chover. Resolvemos almoçar. 21. La Paneria Rosa. Restaurante rosa bem agradável. Comemos uma milanesa e pegamos bebidas e deu 3.350 pesos a conta. 22. Cemitério da Recoleta. De 1822 é um dos cemitérios mais visitados do mundo. A necrópole é um grande exemplo de arte funerária e é a morada eterna de diversas personalidades argentinas. Vale a pena andar pelo cemitério procurando os mais famosos, como a de Liliane e seu cachorro, o da Evita Peron e o de Rufina, que abriu as portas para o céu. E não deixe de visitar também a Basílica Nuestra Senhora del Pilar, logo ao lado.
23, Malba. O Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires é um dos mais importantes da cidade e abriga em torno de 400 obras de artistas latino-americanos, incluindo o famoso Abapuru, de Tarsília de Amaral, e obras de Portinari, de Cavalcante e mais. Tem exposições itinerantes também. Quando fomos, havia uma de Frida Kahlo. 24, Galerias Pacífico. Shopping super chique em Buenos Aires de 1992, com 150 lojas. E você precisa visitar. Seu ponto mais encantador é a cúpula central, com belíssimas pinturas. Vale a pena simplesmente andar pelo shopping. Dia 4. Andamos mais um pouco pelo centro. 25, Centro de Cultura Coreano. Visitamos esse centro de cultura coreano por acaso, que era perto do nosso hotel. Gostamos bastante, vale a pena dar uma passada se você gosta. 26, Museu de Armas. Com 18 salas e em torno de 1000 armas, tem uma coleção impressionante de armas. Confesso que nunca tinha visto nada igual. Tem de todos os tipos e de todas as épocas desde o século XII e acaba, no processo, contando muito da história da Argentina também, como a Guerra das Malvinas e até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Vale a visita. 27, Congresso Nacional. A Praça do Congresso Nacional da Argentina tem uma bela vista para o imponente prédio da sede do Legislativo. 28, Palácio Barolo. Fizemos um tour guiado no Palácio Barolo, edifício histórico de 1923 inspirado na Divina Comédia de Dante Alighieri. O primeiro andar representa o inferno. Subindo de elevador, chegamos ao purgatório. Subindo mais ainda, passamos por um museu que já conta com boas vistas da rua. E daí, após passar por um bom lance de escada, chegamos ao céu, de onde temos uma vista fantástica em 360 graus de Buenos Aires. E não para por aí, já que conhecemos o farol que fica em seu topo. Visita indispensável na capital argentina. 29, Centro Cultural Kirchner. Localizado no antigo palácio sede do Correio Central de Buenos Aires, arquitetado pelo francês Norbert Maillard, é o maior centro cultural da Argentina e o terceiro maior do mundo. São 100 mil metros quadrados com exposições permanentes e itinerantes. Adoramos ver essa obra no seu centro, a Gran Lâmpada. Inclusive, dá para entrar nela. Ah, o centro também tem um mirante no último andar, mas infelizmente estava fechado. A entrada é gratuita. Com um belíssimo prédio, este é uma espécie de CCBB da Argentina. 30, Hard Rock Café. Sempre gostamos de experimentar o Hard Rock Café nas cidades, e em Buenos Aires fica em Puerto Madeiro. Se você gosta da rede, vale a pena conferir. Dia 5. Reservamos esse dia para conhecer Tigre, uma cidade que fica na Grande Buenos Aires. Nós fomos até a cidade de barco e voltamos de trem. Vamos lá? 31. Passeio de barco pelo Delta do Tigre. Nós reservamos o passeio com a agência Sturla Viajes. Você pode reservar pelo site, o link está na descrição ou por WhatsApp. Saímos do Puerto Madeiro e fomos navegando pelas margens do Rio de la Plata. Ótimo para observar a cidade por um outro ângulo. Muitos portenhos aproveitam a vida náutica para se divertir. Daí seguimos entrando no Delta do Tigre e é incrível. Em meio à belíssima vegetação, há diversas casas lindíssimas às margens do rio Luján, além de hotéis e restaurantes. Deu vontade de se hospedar por lá. É tipo uma Veneza argentina. Daí chegamos no 32, Terminal Fluvial do Tigre. Assim que chegar na cidade, é o que verá. Além de ter um letreiro de tigre, o terminal é super bonito, pois tem casas ao estilo enxaimé, além de vários restaurantes e lojas. Até o McDonald's por lá é estilizado. Ah, no terminal você consegue reservar passeios diversos pelo Delta. Na parte de trás tem o monumento ao Yaguareté, um símbolo da história da cidade. Tigre originalmente se chamava Pueblo de las Conchas, mas teve seu nome mudado para Tigre porque era comum se avistar um Yaguareté, que os conquistadores identificavam como simplesmente tigre. 33. Casa de las Culturas. Logo atrás do terminal há este edifício histórico da cidade, que hoje serve de espaço cultural e museu. Dê uma passadinha por lá. É gratuito. Andamos pela cidade, passamos por uma feirinha, percorremos a ponte Arístides Sacristi e, para economizar tempo, pegamos um Uber até o 34, Museu de Arte do Tigre, o principal cartão postal da cidade. Localizado em um prédio histórico que um dia foi o Tigre Club, onde funcionava um clube de remo e um cassino, hoje é um museu para promover a cultura e a arte da região. Entrando, você pode conferir o piso superior, onde há um terraço para se ter uma vista panorâmica da cidade do Rio Tigre. 35, Parque de la Costa. É o maior parque de diversões da Argentina e fica em Tigre, ao lado do rio. Ótimo para ir à roda gigante enquanto observa do topo o rio e também para dar um rolê nas montanhas russas do parque. Tem apresentações temáticas e atrações para todas as faixas etárias e até mesmo um arvorismo. De dentro do parque vimos um belíssimo pôr do sol no rio. Com certeza vale super a pena conhecer Tigre. Depois,
fomos até a Estación Tigre, onde compramos um trem de volta para Buenos Aires. 36. Bairro Chinês, bairro na região de Belgrano, com muitas lojas e restaurantes de origem oriental. Comemos no restaurante Palitos, um chop suey de carne e um arroz com curry. E mais as bebidas, deu 6.300 pesos. Dia 6. Nesse dia era o dia de irmos embora, mas aproveitamos a manhã para conhecer o 37, Jardim Botânico. Com 6.000 espécies de plantas e mais de 7 hectares, vale a pena conhecer o Jardim Botânico no bairro de Palermo, de 1898. Ele possui inúmeras estufas e esculturas em meio aos jardins temáticos projetados pelo francês Carlos Thays. É uma delícia andar por lá e vale a pena. A entrada é gratuita. 38. Monumento a Cristóvão Colombo. Esse monumento fica em frente ao aeroporto Aeroparque e depois de despacharmos as malas fomos ver. Ficamos impressionados, pois é enorme e riquíssimo em detalhes. Ele ficava na frente da Casa Rosada. Foi retirado de lá para restauração e hoje está às margens do rio. 39. Dom Julio. Foi eleito o melhor restaurante de carnes do mundo em 2023 pela World's 101 Best Steak Restaurants. É concorrido, portanto é melhor reservar no site com antecedência ou então chegar e botar o nome na longa lista de espera. Pedimos uma provoleta com pimenta e um bife ancho borboleta de 600 gramas, além de um vinho Norten Cabernet, e dividimos. O total deu 23.330 pesos. Agora, vamos falar de algumas atrações que não visitamos, mas vale a pena mencionar no vídeo. 40, Feira de San Telmo. Não visitamos porque não deu tempo, mas se tiver, não deixe de conhecer. Ocorre todos os domingos e feriados, das 10 às 17 horas. Ótima para conferir artesanato e imergir na cultura de Buenos Aires. Além disso, dá para tirar uma foto clássica com a Mafalda. Extra 1. Rosedal de Palermo, um jardim no Parque 3 de Fevereiro, com uma coleção de 18.000 rosas. Extra 2. Planetário Galileu Galilei, também no Parque 3 de Fevereiro, foi inaugurado em 1968 e tem uma cúpula de 20 metros de diâmetro, na qual são projetadas 8.000 estrelas. Agora, dicas de hospedagem. Como no meio da viagem nós fomos para outras cidades argentinas e depois voltamos para Buenos Aires, nós tivemos duas hospedagens por lá. Escolhemos a hospedagem por custo-benefício. A primeira foi no centro, o Gran Hotel Buenos Aires. Muito bem localizado e super confortável o quarto, com ar-condicionado e um bom café da manhã. A rua do hotel é um pouco estreita, mas sempre tinha polícia e por isso nos sentimos seguros. Reservamos diretamente no site deles, pois ele era mais barato. A segunda hospedagem foi um Airbnb em Palermo. Chegamos nele tão cansados que esquecemos de filmar também. Mas é super bem localizado e agradável, do lado do Jardim Botânico. Essas são nossas sugestões de hospedagem, links na descrição do vídeo. Se tiver tempo, não visite apenas Buenos Aires. Existem incríveis cidades na Argentina para conhecer. Em próximos vídeos, vamos falar sobre El Calafate e Ushuaia. Então acompanhe aí o canal. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para ver os próximos. Deixe um joinha. Eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar!